Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. E aí, como é que foi o final de semana? Foi bênção? Que maravilha! Foi bênção porque Deus estava no negócio, né? Quando Jesus está na frente, tudo vai bem. E eu vou dizer uma coisa para você. Para mim foi maravilhoso, maravilhoso. Eu estou um pouco rouca porque ontem foi forte. O mistério aqui na igreja ontem foi bênção pura. Foi maravilhoso, viu? Foi muito gostoso. Sueli, tem que marcar um dia para você estar aqui conosco aqui, porque ó, o negócio foi bom demais, viu? A todos vocês que estão aí, me ajuda. Vamos lá, chama mais alguém. Vamos participar, porque hoje a pergunta é: por que Deus me escolheu? Por que Deus me escolheu? Né? Por que Deus me escolheu? Sei que muita gente se faz essa pergunta. Muita gente questiona, né? Nós temos aqui hoje o pastor e eu gosto muito desse pastor. E eu tô aqui pensando como falar, né? Vamos falar aqui. Eu acho que ele me pediu aqui mais ou menos uma ajuda de como falar, né? Ele tem um ministério, já tem 5 anos que ele tem um ministério dele, né? E eu vou estar falando daqui a pouquinho desse pastor, certo? A história dele é um pouco assim, meio triste. Porém, eu entendo um pouco o sofrimento dele, viu? Eu entendo um pouco o sofrimento dele. Você vai ouvindo os louvores aí, tá? Vai ouvindo aí. Sueli, chama mais alguém lá, Sueli. Vai lá. Chama mais alguém pra fazer companhia pra gente. Vamos estar aqui e vamos ver. Daqui a pouquinho eu vou estar falando um pouquinho da história do pastor Edmundo. E você vai entender que tem muita coisa que está acontecendo no nosso mundo hoje, que está meio assim, deixando a fé de algumas pessoas abaladas, né? Algumas pessoas muito tristes com os acontecimentos. Mas nós vamos entender que Deus nos escolheu para fazer diferença, sabe? Você pode estar triste, pode estar decepcionado com algumas coisas, mas Deus escolheu você para fazer diferença. Antes de começar aqui, quero deixar um grande abraço para você que está aí na tua casa agora, que nesse momento tirou aí um pouquinho do seu dia para estar aqui nos ouvindo, tirou aí um pouquinho do seu dia, o tempinho do seu tempo para estar aqui conosco aqui, para ouvir um pouco da palavra de Deus, para poder estar aí mostrando para outras pessoas. Eu só tenho a agradecer a Deus por tua vida, viu? Que você seja sempre esse canal de bênção que você é. E eu vou te dizer uma coisa, eu só estou aqui todos os dias trazendo esta palavra porque Deus colocou você no meu caminho. Como assim, pastora? Eu não entendi. Deus colocou você para estar aí compartilhando, colocou você aí para estar me ajudando, e todas as vezes que você participa, você me ajuda de alguma forma levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Então você está sendo mais missionário que eu. Não, pastora, sim,
você está pregando mais a palavra de Deus do que a pastora Alessandra. Por quê? Porque a pastora Alessandra está aqui todos os dias anunciando. E você está aqui todos os dias compartilhando, me ajudando a levar esta palavra a outros corações, certo? E antes, eu quero convidar você para junto comigo fechar os teus olhos e falar com Deus aqui. Amém? Deus, nesse momento aqui, Pai, quero te agradecer por esta oportunidade. Oportunidade, ó Deus, de poder falar contigo. Oportunidade, ó Deus, de falar da tua palavra. Deus, que o Senhor, nessa tarde, Pai, venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, atos, pensamentos e palavras. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, todos aqueles que vai estar me ouvindo aqui. Que o Senhor possa falar em cada coração. Se porventura, Senhor, entrar aqui alguém triste, desanimado, entrar, Senhor, aqui nessa live, alguém com o coração aflito, que o Senhor possa, Pai, falar com esse alguém. Deus, fale no coração desta mulher, no coração deste homem. Explique para ele por que ele foi escolhido, por que ela foi escolhida. Porque uma coisa eu sei, o Senhor tem uma chamada para cada um de nós. Fica conosco aqui, Pai. Usa os meus lábios, Senhor, para falar aquilo que é verdadeiro, que é puro, que é eficaz. Fala, Senhor, conosco. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu fiz uma baguncinha aqui hoje, gente. Eu fiz uma baguncinha aqui hoje. Mas eu tô aqui, sabe? Para falar algo lindo, perfeito e agradável de Deus ao teu coração. Você vai se assustar com algumas coisas que eu vou falar aqui, mas olha só que bem você tá esse telefone hoje. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo aí que essa gravação hoje não quer sair. Vai orando aí, Sueli. Vai orando aí, porque parece que a gravação hoje tá complicada. Ana Maria, o negócio tá feio aqui hoje. Ana Maria já tá aqui já com a canetinha e papel na mão, anotando o nome de todos vocês. Vocês precisam ver como tá o meu telefone. Suporte atrás, suporte de um lado, suporte do outro, suporte na frente. Tudo para que esse telefone não caia e a mensagem chegue até você. Mas vamos lá. Vamos falar de Bíblia? Vamos falar aqui desse pastor, do pastor Edmundo, e ver o que o pastor Edmundo tem para contar para nós. Eu vou te falar. O pastor Edmundo, ele escreveu para mim, e eu vou tirar aqui esse outro telefone daqui, poder contar para você o que o pastor Edmundo contou para mim aqui. E a mensagem que ele me contou, eu vou te contar. Ele disse uma coisa assim, muito interessante. Olá, pastora, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Edmundo Gomes. E estou aqui nessa tarde para agradecer a Deus pela oportunidade que tem de participar das suas lives. Verdade e fato é que verdadeiramente Deus tem te usado para falar conosco. Quem assiste às lives, com certeza vai confirmar as minhas palavras, que as minhas são palavras de muitos. Mas quero dizer para a senhora, tenho 55 anos de idade, sou casado há 12 anos, e tenho uma esposa muito abençoada que tem somado no meu ministério, a Valéria. Só, pastora, que nesses 12 anos de casado, eu tenho 5 anos de ministério. Nós temos apenas uma filha. Que está nos ajudando. Sempre que a gente pensa em desistir, ela não coloca para cima, dizendo: Pai, lembra que eu sou o mais puro milagre de Deus. E Deus um dia prometeu a você e a mamãe que eu viria ao mundo e eu estou aqui. Se Deus foi capaz de fazer com que vocês fossem meus pais, Deus vai continuar cumprindo as promessas dele e não desista. A história do pastor Edmundo, ela é bem assim, ela é bem triste, porque pastor Edmundo, ele diz para mim que
dentro da igreja a qual ele fundou, em todos os méritos, em todas as formas, de todas as formas, ele tem procurado de todos os jeitos pessoas que o ajudassem ele dentro desse ministério. Desde o início, Deus tem enviado pessoas para abraçar ele e estar com ele. Só que tem 2 anos que chegou algumas pessoas e essas pessoas têm levado ele até mesmo querer cometer um ato de suicídio. Misericórdia. São muitas contendas, muito disse-me-disse, muito mimimi. Minha esposa já tem entrado em depressão, fez tratamento e tal. E eu sei, pastora, que depressão não é algo de Deus. Eu sei que isso é diabólico, mas não posso dizer para minha esposa que o diabo está usando a mente dela. Não posso dizer para minha esposa que ela é fraca, jamais. Mas as situações da vida nos deixam muito triste e deprimente. Falo para a senhora porque eu vejo que em alguns vídeos a senhora parece ser uma pessoa um pouco dura. Mas a minha pergunta é: como é a sua vida e os seus membros? Quantas pessoas a senhora tem na sua igreja? Porque eu não consigo entender, pastora Alessandra, que muitas pessoas estão aí falando que a senhora é isso, que a senhora é aquilo, debaixo dos seus vídeos, e são ovelhas suas pelo que vejo. Pastora, eu vivo um momento em que eu penso em abandonar tudo. Não porque eu sou fraco, porque muitos acham que eu tenho que ser um super-herói. Mas eu não sou um super-herói. Eu sou um ser humano. Sou machucado. Teve um obreiro que outro dia, ele botou a mão no meu peito e me empurrou. Porque eu simplesmente chamei a atenção dele, porque ele gritou com a sua esposa na porta da igreja. E eu disse que nós temos que ser exemplo. Ele me empurrou e disse que na mulher dele quem manda é ele. Eu fiquei sem ação, não tive palavras. Espera aí um minutinho, tá? Ai, ai. Pois eu não tive palavras e nem atitudes. Outra, a minha esposa pegou alguns jovens usando jogos dentro da igreja. Estava no celular jogando. Meu Jesus. Estava no celular jogando. Ela chamou a atenção e eles falaram: pastora, cuida da sua vida e da vida da sua filha, desde que da nossa nós cuida. Afinal, salvação é individual. Dá licença, tia. E saíram e deixaram minha esposa falando sozinha. São pequenas coisas assim, pastora, que tem afligido a minha fé. Sei, a senhora pode pensar que eu preciso orar mais, subir ao monte, buscar mais de Deus. Mas, pastora, eu sei que a minha idade, que eu tenho idade de ser o seu pai, mas eu digo uma coisa para a senhora. Hoje, a fé de muitos está esfriando, e até a minha. São tantas postagens nas redes sociais, são tantas afrontas, pessoas que se enfraquecem, que se desviam porque de qualquer coisa, abatem a fé porque de qualquer ataque. Eu pergunto, pastora, será que nós, pastores, vamos vencer mesmo tamanha frieza e tamanha falta de respeito? Eu digo uma coisa para a senhora: muitos pastores são campeões em deixar ministério, abandonar a vida cristã por causa desses problemas. Não estou dizendo para a senhora que eu vou fechar a igreja, não, porque só eu sei o que eu passei. Mas eu vou lhe dizer, estou a ponto de colocar alguém no meu lugar. A senhora tem uma palavra de Deus na minha vida? Me diz, e depois nos falaremos. Deus te abençoe. Bem, eu notei aqui algumas coisinhas que eu vi aqui. Como que é o nome aqui mesmo? Da esposa dele? É o nome da esposa dele aqui, só um minuto. Valéria. Olha, pastor. Edmundo. Valéria. Olha, pastor.
Primeira coisa que eu vou dizer pro senhor. A porta, a pergunta é, a porta quem abriu? Foi Deus ou foi o Senhor? Né? Porque existe dois tipos de igreja. Não é dois tipos de religião. Porque a fé, cada um tem que ter, é a fé individual. Deus, ele é o mesmo. Só que existe dois tipos de igreja. Existe a porta que Deus abriu para o pastor ganhar almas, e existe a porta que o homem abriu para ganhar dinheiro, certo? Algumas pessoas não gostam de mim por esse motivo. Primeiro, pela realidade e pela verdade. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor. Se a porta do teu ministério foi Deus que abriu, nem o senhor vai conseguir fechar. O senhor disse aqui que às vezes sente vontade de colocar outra pessoa no seu lugar. Eu até entendo. Eu já passei por essa situação quando eu achava que eu era pastora da igreja e que nada mais poderia mudar essa história. Eu descobri que não é eu apenas sou a fundadora e a pastora presidente, mas quem manda dentro desta igreja é Deus. Enquanto você mandar na sua igreja, enquanto você for cabeça, você vai entender que você não vai conseguir fazer nada. Mas a partir do momento que você colocar Deus como cabeça da igreja, colocar Deus como mérito de tudo na sua igreja, você vai entender que todas as suas atitudes foram totalmente erradas, até que toda visão venha a ser passada somente por Deus. Primeira atitude, pastor, é nós colocarmos a nossa vida na brecha. O senhor está sendo perseguido somente dentro da igreja ou fora da igreja? Em todo tempo, nós temos que ser perseguidos dentro e fora da igreja. Nós não podemos de maneira nenhuma desejar ter uma vida boa dentro do ministério ou fora dele. Porque quando você tem Deus na sua vida, em todo tempo, você é perseguido. Você foi chamado para alguma coisa. Você foi chamado para fazer algo para Deus. E quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos chama, Ele nos dá uma ordem e Ele nos deixa de maneira nenhuma sozinho. Ele fica conosco, Ele anda conosco lado a lado. A gente vai passar por espinhos, caminhos cheios de pedras, mas o Senhor vai estar conosco. Pastor, o Senhor me pergunta como é que é a minha igreja. Eu vou te dizer, a minha igreja é como todas as outras igrejas. Na minha igreja tem problema. Na minha igreja tem pessoas fracas. Na minha igreja tem pessoas fofoqueiras. Na minha igreja tem pessoas que não gostam de pagar. Na minha igreja tem pessoas que vivem em adultério. Na minha igreja tem pessoas cheias de problema. Ué, pastora, então a sua igreja não vai ser salva? A pergunta é, pastor, quem é a igreja? Porque nós temos que fazer a diferença. Se tiver uma igreja santa, se tiver uma igreja pura, se tiver uma igreja imaculada, essa igreja já não vai mais estar na terra. Porque em todas as igrejas sempre vai haver um problema. Em todas as igrejas sempre vai haver um disse-me-disse. Em todas as igrejas sempre vai haver uma laranja podre para tentar infectar todas as outras laranjas. Mas o que cabe, pastor, é a direção de Deus para te mostrar quem é quem. São as palavras reveladas por Deus é que vai te mostrar quem é quem. Você saber quem são essas laranjas, basta somente você ter intimidade com Deus. Uma coisa eu sempre sei separar. Quando alguém diz para mim assim, ó, não dá mais para mim ficar na igreja, porque eu não suporto as perseguições. Porque é muita fofoca, é muito mimimi, falam muito do meu nome, me julgam demais. Mas espera aí, se você quer viver um paraíso, você está no lugar errado. Igreja não é paraíso, nunca foi paraíso. Igreja é lugar de pessoas que devem
Igreja é lugar de prostitutas, homossexuais, traficantes, lésbicas. Igreja é lugar de adúlteros, prostitutas. Por quê, pastora? Porque igreja é um hospital. Igreja é lugar de buscar refrigério. Você acha mesmo que Deus escolheu você como pregador da palavra, um pastor, um missionário, presbítero ou simplesmente um adorador, para você estar onde? Está em casa ou para você estar no hospital? Igreja, quem nos procura hoje são estas pessoas que trazem problema. Só que tem uma coisa, você precisa estar sarado para oferecer a cura a essas pessoas. O que eu acho interessante é que muita gente já vem doente, levanta a mão, acha que já está sarado e quer que as pessoas abracem, não quer ser julgado. Quer cantar, quer pregar, quer orar, quer fazer o fogo descer, o céu descer dentro da igreja, mas não quer ser perseguido, quer ter tapinha nas costas, não quer que ninguém fale de você, não quer que ninguém te julga. Então você está servindo o Cristo errado. Porque Jesus, ele foi abandonado pelos discípulos. Isso significa que Jesus era a igreja. E os que estavam ao lado dele o abandonaram. E você quer tapinha nas costas. Você quer ser abraçado por todos, quer ser amado por todos. Aonde? Em qual lugar? Mas pastora, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele já deixa a igreja como um hospital. A igreja não é só para os santos. A igreja é para quem está doente. Então, em todo tempo, quem está doente vai chegar e vai te julgar. Quem está doente vai chegar, vai te condenar, vai querer apontar os seus erros, as suas falhas. Mas você precisa estar sarado para que tudo isso não venha abater sua fé. Tem muita gente que é um tal de, eu vou sair porque eu não aguento, eu vou sair porque é melhor estar em casa, eu vou sair porque é melhor eu estar na bebida, fumando, bebendo, dançando, do que estar dentro da igreja, porque dentro da igreja só tem coisa errada. Uai, você é a igreja. Você é o errado. Porque se você tivesse sarado, se você tivesse procurado a cura, você não ia se abalar. Só se abala porque a estrutura está fraca. Pastor Edmundo e pastora Valéria, eu entendo vocês. Mas eu vou falar aqui o porquê que hoje a minha igreja ela é perseguida, porém nem todos querem estar aqui. São pouquíssimos os que ficam aqui. Você sabe por quê? Porque há regras. Eu não volto atrás. Tem muita gente que diz que eu sou durona, né, Mana Maria? Tem muita gente que diz que eu sou meio que carrasca. Não. A Bíblia, ela nos ensina, ela ensina o pastor a lidar com as suas ovelhas. A Bíblia, ela nos dá um caminho exato de seguir e mostrar cada um o lugar certo de estar. Eu ensino meus obreiros, eu sempre digo aos meus obreiros assim, pastor Edmundo, você não é obrigado a estar aqui. Você veio porque quer. Quer ficar porque é sua escolha. Mas a igreja ela tem uma regra. Toda igreja ela tem uma regra, ela tem um estatuto e uma ordem a ser seguida. Eu sempre digo, o pastor principal da igreja é Deus. Quem manda em mim é Deus. Ele me dá a ordem, eu cumpro ela. Se você quiser, bem. Se não quiser, tem muitas outras igrejas. Só que tem pastor que se acovarda. Por quê? Porque do dízimo, porque das ofertas. Quem abriu a porta foi Deus. E se Deus abriu a porta, você não precisa ficar preocupado com o que vai entrar ou o que deixa de entrar. Acredita. Se as contas estão vencendo e a porta quem abriu foi Deus, na hora certa, Deus vai enviar o suprimento. Deus vai te ajudar. Pastor tem que trabalhar
sabe, levantar as mangas e trabalhar para depois membro não jogar nada na sua cara. Agora, se as ovelhas escolheram você e resolveram te pagar, você tem que servir as suas ovelhas. Caso contrário, se você é empregado das suas ovelhas, então faça o que elas querem. Agora, se você é simplesmente um vaso de Deus, faça aquilo que Deus te ordena para fazer. Porque é ridículo a gente ver, a gente ouve, irmã Sueli, muitos pastores dizer: ah, mas as minhas ovelhas pagam o meu salário, então você é empregado delas. Agora, a partir do momento que você faz para Deus, é Deus que você tem que ouvir. Você entenda uma coisa, Deus escolheu você para ser cabeça e não para ser cauda. Gente, que dificuldade eu estou tendo aqui hoje, meu Deus. Mas o pastor Edmundo disse aqui que a esposa dele já tentou tirar a vida por causa de perseguição. Bem, ele disse que o obreiro estava gritando com a esposa na porta da igreja e ele foi chamar a atenção do obreiro, o obreiro empurrou ele. Primeiro, se fosse comigo, esse obreiro já não era mais obreiro. Segundo, se fosse comigo, esse obreiro ele já teria sido punido. Terceiro, eu procuraria saber como ele trata a esposa dele em casa. Quarto, se ele tocasse na esposa dele e eu descobrisse que ele estava agredindo a esposa dele, ele estava na cadeia. Por quê? Você tem que respeitar a sua esposa. Você tem que ser espelho. Não é porque você é obreiro que você tem direito de bater na sua esposa, espancar a sua esposa, ser crente só dentro da igreja. Não. Você tem que ser cristão dentro e fora da igreja. Tem muita gente que diz assim: ah, eu me afastei da igreja porque para não envergonhar o nome de Cristo. Larga de ser hipócrita. Você já estava envergonhando o nome de Cristo dentro da igreja. Já estava fazendo bagunça dentro da igreja. Outra coisa que eu acho ridículo é muita gente se defender dos seus erros e um monte de crente lá e dizer assim: verdade, não julga para não ser julgado, verdade, é melhor se afastar do que fazer lá dentro da igreja. Ô hipócrita, você também está pecando, você também está sendo errado, você também está julgando, você também está condenando, você também está criticando. Porque é ridículo, irmãos, é ridículo. Um monte de crente escandalizando o nome de Cristo e dizendo assim: eu saí da igreja para não escandalizar. Você saiu porque já estava escandalizando. Você saiu porque já estava sujando o nome de Deus. E aí, só para ter um pouquinho de mérito, você fez o quê? Você se afastou. Só para ter um pouquinho de mérito nas redes sociais, ou com alguém na sua rua, ou com alguém na sua família, você se afastou. Mas você já estava sujando o nome de Cristo. Você sabe por quê que você já estava envergonhando o evangelho? Porque você passou a enxergar o seu erro agora. Mas Deus já tinha tirado a sua máscara. Ou você pensa que alguém engana Deus? Ninguém engana Deus. Pastor, vou te dar um conselho, pastor Edmundo. A partir do momento que Deus colocou você como cabeça, age. Você sabe por quê? Porque a autoridade que Ele te deu foi Deus. A autoridade, a capacitação que Ele te deu foi Deus. Então age, pastor. Porque eu não entendo isso. Nunca, dentro do exército, na marinha, no corpo de bombeiro, nunca um soldado vai levantar a mão para um capitão. Nunca um soldado vai dar um empurrão no capitão. Você sabe o que acontece? Ele é expulso. Ele é colocado de lado. Nunca, jamais um policial vai levantar a mão para um juiz. E dentro das igrejas isso tem que acontecer e bastou baixar a cabeça? Só se for aí na sua igreja, na minha não. Porque eu digo assim, eu prego que esta porta quem abriu foi Deus. Sabe por que muita gente não gosta de mim? E vem com um monte de profetada do meu lado achando que eu sou idiota? Porque eu vivo dentro da palavra de Deus. Se lá no mundo, se no quartel, se os militares, eles respeitam aquele que está acima dele, por que dentro da igreja, membro tem que levantar a voz para o pastor, tem que levantar a mão para a mulher do pastor, tem que levantar o soco para dar ao pastor? Qual é o problema? Qual é a diferença? Nós temos que saber diferenciar. Nós somos servos de Deus, não somos besta, não somos palhaços. É diferente. Entenda uma coisa, Deus te escolheu para fazer a diferença. Olha só, se você for observar, Moisés, ele era gago.
Não sabia, pastora, não sabia. Moisés era gago. Deus poderia ter escolhido qualquer um para libertar o povo de Israel. Deus escolheu Moisés. Você sabe por quê? Porque Moisés, ele foi valente para matar um homem, mas ele foi humilde o suficiente para dizer assim: Senhor, quando eu chegar até Faraó, o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar Faraó? Ele foi valente para matar um homem, mas quando foi falar com Deus, ele se humilhou, ele descobriu que ele não era nada para falar com Deus. E Deus disse para ele assim: você vai lá e vai dizer assim: eu sou o que sou. Resumindo, eu não sou nada, mas o grande eu sou me escolheu. Aleluias. Deus escolhe você no meio do nada. Se você olhar a vida de Elias, Elias foi um grande profeta, mas não passava de um deprimido. Ele era deprimido, vivia se escondendo, tinha medo. Mas Deus falou: Elias, por que você se esconde? Elias, por que você se covarda, rapaz? Larga de ser covarde, eu te chamei, é para você ir. Se você olhar Jeremias, foi um grande profeta, mas Deus falou que Jeremias vai: Senhor, como é que eu vou? Eu sou uma criança. Ele falou: larga de ser besta, rapaz, você não é criança. No ventre eu te escolhi, na mata te santifiquei, as nações te dei para o profeta. Eu te chamei para você ir, então você vai e vai falar. Você sabe qual é o problema hoje? Muitos pastores estão se corrompendo porque eles estão se escondendo, estão com medo. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os covardes, os medrosos, não errarão, não entrarão no reino de Deus. Mas, pastor, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que passar a mão na cabeça. Eu tenho que ter a igreja cheia. Eu preciso que as pessoas me amem, que me admiram. Eu preciso que as pessoas me rodeiem. Nem Jesus foi amado, nem Jesus foi rodeado. A multidão que cercava Jesus tinha interesse de alguma coisa. Então, meu querido, entenda de uma coisa: que a multidão está te apertando, está te oprimindo. Se a multidão está ao seu derredor, está querendo alguma coisa. E quando conseguir, a primeira coisa que vai fazer é te apunhalar pelas costas, porque eu sei muito bem o que é isso. A pessoa precisa de você, vem até você. A pessoa precisa de oportunidade, vem até você. A pessoa precisa de ajuda, vem até você. Depois que tudo tá bom, que a coisa melhora, a pessoa vai lá e te apunhala pelas costas. A primeira oportunidade que ela vem, que ela vê lá na frente, ela dá um tchau pra você. Então a gente tem que aprender uma coisa: se Deus chamou, nós temos que fazer aquilo que é mérito para Deus e não para o homem. Deus te deu a sabedoria, como educar. Aleluias. Estou me arrepiando aqui. Deus te deu a sabedoria como educar uma ovelha. Deus te deu inteligência para formar obreiro. Deus te deu sabedoria para você dirigir palavra àqueles que não conhecem a palavra de Deus. E aí você vai fazer o quê? Vai abaixar a cabeça? Vai virar capacho? Ou vai vir com conversa fiada? Isso é para pastor. Essa palavra aqui é para pastor. Você sabe por quê? Porque eu não tenho teologia, não. Eu não tenho teologia, não. Eu tenho somente a palavra. Pensa que eu entendo de Bíblia? Pensa que eu sou um expert, um doutorado dentro da Bíblia? Que nada, não sou não. Eu apenas estudo aquilo que eu quero aprender. E se eu quero aprender a palavra de Deus, eu quero que ela me liberte, então eu vou estudar ela, eu vou praticar ela, eu vou pregar ela, eu vou ensinar ela. Eu ensino meus obreiros a serem honestos. Eu ensino meus obreiros a não serem caloteiros. Eu ensino meus obreiros a ser dizimistas. Ah, pastor, e quando eles não são? Uai, eles ficam disciplinados. E quando eles ficam disciplinados, eles não saem da igreja. Sabe por que eles não saem da igreja? Porque eles conhecem a palavra. O estudo bíblico serve para isso. Para ensinar os seus obreiros a ouvir palavra. E quando eles aprendem a palavra de Deus, eles não abandonam Jesus. Eles aprendem. Eu tenho um obreiro que ele falou comigo esses dias. Ele me deu muito orgulho. Porque ele falou assim: pastora, me afasta dos trabalhos. Eu disse: por que, meu filho? Ele disse: olha, pastora, a coisa apertou, tudo mudou, o rumo mudou. A situação ficou complicada pro meu lado. Eu falei: o que aconteceu? Ele disse: eu não estou conseguindo dizimar, não estou conseguindo pagar minhas contas. Eu não estou conseguindo nem pagar a senhora. Eu não sei o que está acontecendo. Aí você disse para mim assim: a senhora pegou o menino e botou no banco. Não. Eu vou sentar com ele. Eu disse: você vai vir. Nós vamos sentar, nós vamos conversar. E vamos descobrir o que é que está acontecendo. E aí sim eu vou tomar uma atitude. Porque se a pessoa trabalha, se a pessoa tem condições, é uma coisa. Se a pessoa não tem, é outra.
Agora, você saber da condição das pessoas e só para ter mais um sentado na cadeira para fazer movimento, você passar a mão na cabeça. A Bíblia diz: se você encobre o erro e o pecado do teu irmão, o sangue do pecado dele rola sobre a tua cabeça. Ixi, eu não sabia dessa. Tá sabendo agora. Nós temos que ter cuidado como a gente induz. Jogos dentro da igreja, irmã Valéria, pastora Valéria, perdão. Isso aqui já aconteceu também. Já aconteceu. E eu vou te dizer uma coisa, o meu esposo pegou o baterista da igreja. Eu disse para ele só uma vez: se esta cena se repetir, você vai ficar sentado nesse banquinho aqui, ó. Para você entender que a igreja não é cassino. Igreja é lugar de respeito, onde a gente tem que respeitar. Não pastor, não quem está lá na frente. Temos que respeitar primeiro a presença de Deus. Se você respeita a presença de Deus dentro da casa, aí sim você vai conseguir respeitar a liderança. Tá ficando pesado esse vídeo aqui, meu Deus do céu. Aí outra coisa que o pastor disse pra mim assim: pastora, eu perdi algumas ovelhas, porque tem algumas irmãs no ciclo de oração, elas não têm papa na língua e não sabem se controlar. Eu já disse: irmãs, cuidado. Sabe qual é o problema, pastor? É que algumas pessoas dentro da igreja acham que são santos. Acha que o céu é só para elas. Acha que elas são a liderança da igreja. Eu já passei por isso também. Por isso que eu falo assim, ó: círculo de oração não dirige jovens. Jovens não dirige varões. Varões não dirige coral. Coral não dirige coreografia. Coreografia não dirige teatro. Esses departamentos aqui da igreja, cada um tem a sua liderança. E cada um tem que respeitar o seu liderado. Cada um tem que respeitar o outro. Porque se não houver respeito, não vai haver mudança. Pastor, junta essas irmãs que estão com esse disse-me disse, com essa autoridade todas. Coloca elas sentadas numa cadeira, faz como eu, e pergunta a elas quem é que manda dentro da igreja. Pergunta a elas quem foi que chamou o Senhor, quem foi que ungiu o Senhor. E aí depois o Senhor vai entender. Irmã Valéria, entenda uma coisa: o seu marido é o pastor da igreja, e a senhora é a pastora da igreja. Se a vida de vocês estiver no altar, se a vida de vocês estiver em Cristo, vocês não precisam ter medo, porque só sai da presença de Deus aqueles que não querem o céu. Porque corrigir nunca matou ninguém. Corrigir ovelha nunca foi errado. Errado é você querer fazer aquilo que Deus não manda. Errado é você querer tomar uma decisão que Deus não mandou você tomar. Errado é esse monte de enviado do cão entregando profetada do inferno, dizendo que foi Deus que mandou e Deus não mandou nada. Isso é errado. Caso contrário, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Outro dia, eu estava sentada com algumas irmãs da igreja e estava conversando sobre uma profecia que eu recebi. Irmãos, pensa numa coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver. Passei o dia comendo churrasco. E a pessoa disse que eu passei o dia chorando, preocupada. Eu, no meu pensamento, falei: repreendo, Jesus. O ser humano não tem medo de usar o nome de Deus, não. Fiquei assim pensando comigo, irmã Ana Maria, onde é que esse ser humano vai chegar? Sabe, irmã Sueli? A pessoa disse que eu passei o dia todo chorando, preocupada. Eu passei o dia todo comendo churrasco com meus filhos. Você acredita nisso? Você sabe qual é o nosso problema? É dar crédito demais para o homem. Ter o ouvido sensível à voz do homem e não ouvir a voz de Deus. Hoje aqui é só um alerta. O pastor pediu e eu estou dizendo. Quer reclamar? Reclama com Deus. Eu sei que vai ter um monte de gente cheia de mimimi. Mas eu vou dizer uma coisa, pastor, pastora, líderes. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem te escolheu foi Deus.
Quem te chamou foi Deus. Líderes de religiões, líderes de departamento, foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Se tem alguém te julgando, se tem alguém te criticando, é porque você está agradando a Deus. Se preocupa não. Não pensa em fechar a igreja, em largar cargo, porque tem alguém falando de você. Deus te chamou para incomodar. Livro de Joel, capítulo 2, ele diz: incomodai todos os moradores da terra. Você tem que ser incômodo. Agora, meu querido, se alguém está dizendo que vai sair da igreja porque está cansado de fofoca, porque está cansado de panelinha, porque está cansado de conversa fiada, é porque nunca esteve na igreja. Nunca. Eu tô cansada de ouvir isso. Pessoas dizem: me afasta, é melhor me afastar porque eu não aguento. Conversa fiada. Nunca quis Jesus. Nunca quis libertação. Nunca quis mudança. Não está se afastando porque de conversa. Mentira. Não está se afastando porque de panelinha de fofoca. Mentira. Está se afastando porque nunca quis estar junto. Está se afastando porque nunca quis Jesus. Pensa que engana quem? Cristo? Nunca. Outra, para de defender quem diz assim, ó, é melhor sair do altar, sair da igreja, do que envergonhar o evangelho. Para de defender essas pessoas. Larga de ser besta. Para de comer no mesmo prato, porque saiu para não envergonhar, porque já estava envergonhando. Saiu porque já estava lá dentro cometendo pecado. Não saiu para fazer, estava fazendo lá dentro e Deus arrancou. Quem arranca é Deus. Quem tira é Deus. Entenda uma coisa: Judas sentou à mesa junto com os discípulos. Judas comeu com os discípulos. Judas estava com os discípulos, caminhando junto com Jesus em todo o tempo. Mas na hora de trair, Jesus disse: há um traidor entre nós, e esse é aquele que coloca a mão no prato. E Judas já estava com a mão ali, e ele disse: porventura sou eu, Senhor. Jesus disse: vai e faz o que tem que fazer. Você sabe por quê? Porque Judas era o tesoureiro de Jesus. Judas andava com Jesus. Judas viu os milagres que Jesus fazia. Só tem um problema: Judas não queria a salvação que Jesus estava oferecendo. Judas estava o tempo todo andando com Jesus, mas Judas não queria Jesus. Judas estava o tempo todo abraçando Jesus ali junto com os discípulos, mas Judas não queria a presença de Jesus. Estar com Jesus é muito diferente do que querer Jesus. Falar de Jesus é muito diferente do que ter Jesus na sua vida. Então, aprenda uma coisa: quem saiu porque de um erro é porque já estava no erro. Quando você começar a defender, defenda o evangelho. Quer vestir a camisa? Veste a do evangelho. Quer defender alguma coisa? Faça pela sua salvação e não pelo erro de outros. Porque todos que erram vão querer se justificar, vão querer tampar o sol com a peneira. Mas Deus está dizendo: você eu chamei porque você é diferente. Para você fazer a diferença, não queira ser igual. Porque quando você começa a defender erro dos outros, é porque você está no mesmo caminho e não quer que ninguém te enxergue. Mas acredita? Deus já te enxergou. Deus já está te vendo. Está de olho bem aberto e sabe muito bem onde você vai chegar. Nunca esqueça disso. Pastor Edmundo, sou plenamente grata a Deus pela sua vida, pela carta que você me mandou. Sou grata a Deus pela vida da pastora Valéria. Não deixa que isso aconteça dentro da igreja. Não deixa que as pessoas levantem as mãos para vocês. Eu tô com uma diaconísia e uma cooperadora aqui. A diaconísia, ela não sei se ela vai ficar chateada não, mas acho que ela não vai não, porque ela é muito honesta, sabe? A diaconísia uma vez só, uma só. Ela tá aí bem assim, ó. Ouviu o que eu vou falar? Certa feita,
nós estávamos ensaiando, lembra? E ela botou um louvor, eu disse assim, esse louvor não é pro circo de oração. Não gostei desse louvor, esse louvor não vai dar certo. Ela pegou as pastas, foi no meu colo e falou assim, então escolhe você. Verdade. Ó, escolhe você. Eu disse, sério? Que legal. Dá as folhas todo mundo. Retirei as folhas. Ela subiu a escada, foi embora. Passou um tempo. Ela falou assim, pastora, eu vou continuar sendo dirigente? Eu disse, não. Mas pastor, não. Deus enviou outra, eu coloquei no lugar dela. Aí depois, a outra foi embora, eu fui, chamei ela, falei assim, agora você pode ficar novamente. Ela vai e me apronta de novo. Me apronta de novo. Quando ela foi voltar, ela disse, pastor, eu vou. Eu falei, nunca mais. Jamais. Deus sempre vai enviar alguém mais capacitado que você. Ela, mas pastora, eu não acredito. Você não me ama. Você não me ama. Aí eu peguei e falei bem assim, eu amo. Eu amo. E mas vai ser só isso não. Tem outras coisas que eu vou começar a tirar também. Aí doeu. Aí doeu, tá? Peguei, comecei a tirar algumas coisinhas dela. Fiz uma reunião com o circo de oração. E falei assim, aquelas que abraçar o mimimi dela, vai pro banco. Porque ela é... Pode falar o que eu falei? Só não falando insuportável. Tá, só não vou falar que eu falei que ela era insuportável. Ai, já falou. Mas eu disse, ela é manhosa, é dengosa, é fraca, é bebezinha, não quer crescer, é cheia de mimimi, quer um lugar que não é dela, quer me colocar no pedestal, acha que eu sou Deus, acha que eu sou santo, se deixar ela me coloca assim numa mesa e acende um monte de vela, mas escrachei com a mulher. Aí você pergunta assim, tá bem pastor, saiu da igreja e não voltou nunca mais. Crente. Crente. Quando ele é corrigido, cristão, quando ele é corrigido, ele baixa a cabeça e ele recebe. Ele não tem essa conversa fiada de Deus falou que meu tempo aqui acabou. Isso não existe, irmão Sueli, isso não existe. Não está na Bíblia Deus falando que o tempo de alguém acabou em algum lugar, só se acabar na terra. É a pessoa que não suporta mais a igreja que ela está e procura outro lugar, não é que Deus não quer mais. A mulher sofreu, tá? A mulher sofreu. Saiu, foi para casa e ficou um tempo sem falar comigo. E me desprezava. Ô, derrota. Mas confundi, eu tô dirigindo um circo de oração. Ela fica lá atrás do padrão lá. Aí o marido dela me chama e eu vou lá. Pastora, me perdoa. Eu não sei por que eu fiz isso, pastora. Me perdoa. E... ai, raiva. Luta, Jesus. Ah, aquela mulher chorou no meu colo. E encheu o meu colo de meleca. Aí eu disse pro marido dela assim, essa mulher é doida, né? E ele disse. E ela disse, me perdoa, pastora, me perdoa. Eu disse, minha filha, mas eu não tô com raiva de você. Só que os seus cargos você não vai ter mais. Mas eu não tive coragem. 2 ainda ela tem. Ela ainda tem 2. Esses dias quase que ela perdeu mais 1. Mas ela ainda tem 2. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, ela nunca abandonou Jesus. Hoje, quando ela pega o microfone para louvar, o fogo desce, o céu se abre. Ela chora. Andrelli, ela chora sentindo a presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Ela aprendeu que eu não sou Deus, mas que Deus está acima de todas as coisas. Ela aprendeu a me colocar no meu lugar de pastora na vida dela. Essa é a grande diferença. É nós saber quem nós somos e quem é Deus na nossa vida. Então, pastores, aprenda. Não prenda seus membros por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de tapinha nas costas, por causa de presente. Não, jamais. Segure eles com palavra. Porque a palavra,
vai fazer com que eles nunca venham abandonar a Cristo. E se eles não abandonam a Cristo, eles nunca vão te abandonar. Olha aí, a Audrey parece que sabe até quem é, de quem eu tô falando. Então, que Deus abençoe você, viu? Que Deus abençoe você. Não me julgue, não. Apenas entenda que eu escolhi ser assim para Deus. Eu escolhi ser cabeça e não cauda. Eu aprendi e decidi ensinar aos meus membros a verdade, que é a palavra de Deus. Entre esposa respeitar marido, marido respeitar esposa, obreiro respeitar pastor e pastor respeitar obreiro. Isso é o mais importante. E que Deus abençoe tua vida, viu? Então, ai Deus, tá com fome? Tá esfregando a barriga? A cooperadora tá aqui assim, de braço cruzado, esfregando a barriga, agora vou voltar. Então, irmãos, eu vou ter que terminar, né? Porque tá começando a chegar, né? Então eu quero deixar aqui um grande abraço pra vocês, eu vou falar. Grande abraço pra vocês. Mana Maria fez uma cara pra mim assim, né? Que eu tenho que falar o nome de vocês aqui, pra ela anotar o nome de vocês aqui, pra vocês ganharem uma Bíblia, né? A Bíblia tá dentro da minha bolsa pra me mostrar pra vocês qual é a Bíblia. Mas é uma Bíblia rosa desse tamanho assim. Não é grandona não, tá? Desse tamanho, com letras grandes, Bíblia e harpa, pra você levar pra igreja, pra você ler, pra você comer, mas comer com força. Pensa num lugar gostoso que você pode sentar, é na tua mesa, na tua cama e comer bastante da palavra de Deus, viu? Que Deus abençoe a tua vida e você quer ganhar essa Bíblia? Oh, ela trouxe aqui. Ela trouxe a minha, não é o tamanho da minha não. Essa é a minha, essa aqui é a minha, a grossura da Bíblia, cheia de trem dentro. Essa é a minha, certo? Essa aqui é a minha. Só que a que você vai ganhar é um pouco menor. Tá vendo? Acho que é mais ou menos assim, né? Tamanho da sua, tamanho da cooperadora aqui. E com um harpa e com letras grandes. Eu quero ganhar, pastor, eu quero. Aí você coloca aí debaixo do vídeo que você quer ganhar. Compartilha esse vídeo, comenta nesse vídeo. E você também vai concorrer à Bíblia. De onde, pastora? Qualquer lugar. Onde você estiver, é só você vai mandar o seu endereço. Quando a gente sortear, você vai mandar o endereço. A nossa irmã secretária Ana Maria, ela vai estar entrando em contato com você. Você vai passar o endereço e a igreja vai enviar para você essa Bíblia, assim, no nome das lives. Que as lives tem um nome que uma nova história. Então, nós vamos estar falando, ó, as lives, uma nova história está enviando para você essa Bíblia porque você foi sorteado por ter compartilhado e ter comentado nos vídeos. Gostou? Sério? Então compartilhe com mais alguém, tá? Seja egoísta não, hein? Compartilhe com mais alguém aí, faz outras pessoas assistir também. Você acredita que as minhas obreiras estão aqui fazendo bem assim com o dedo pra mim? Eu olhando pra vocês e elas assim? Vou pegar essas meninas daqui a pouquinho. Então, Sueli, você precisa vir aqui pra você conhecer esse povo lindo que Deus me deu, viu? Pessoas maravilhosas. Tem algumas serpentes? Tem. Mas serpente a gente faz o quê? Bate na cabeça e ensina o juízo voltar pro lugar, não é assim? É assim. Então que Deus abençoe todos vocês. Deixa eu vir aqui. Vou colocar um louvor pra gente ouvir aqui enquanto eu falo o nome dos meus amigos aqui. Vamos lá? Vamos ver. Vamos ver aqui. Andrele, você tem sido bênção, tá, Andrele? Aqui, ó, todos os dias. Andrele e Sueli, fã de carteirinha de vocês, hein? Sou fã de carteirinha de vocês. Bota aí de novo, ó. Sueli. Nayara Souza. Nayara, Deus abençoe tua vida, viu? Nayara Souza. Colocou aí? Já? Rosemary Oliose Natal Costa. Rosemary também tá aqui todos os dias, viu? Pânia Alpoim. Eclésio Batista. Carlos Alberto. Derivaldo Almeida. Andriele já colocou, né? Amália Gomes. Cleomar Silva. Então, irmãos,
Depois eu vou falar o nome de outras pessoas, não vai dar mais, tá? Tem uma ovelha minha que quer falar comigo. Quero deixar aqui um grande abraço pra todos vocês. Desse tamanhozão assim, ó. Ó, beijão, beijão, beijão. Gostou da live? Compartilha ela. Pastor, e se eu compartilhar e alguém falar um monte de asneira, deixa falar, ó. Quem tem boca, fala o que quer. Quem tem ouvido, ouve o que não quer. Deixa o povo falar, viu? Quem gostar da live gostou, quem não gostar não gostou. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus do jeito de Deus, viu? Então compartilha aí, deixa Deus te usar. Sueli, nós vamos se ver em breve. Adriana, ó, um beijão para vocês, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fui, até amanhã.